Oiê, tudo bem com vocês? Bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de arte e mídias digitais. Bem, estamos já na trajetória final, né? Caminhando para o finalzinho do quarto bimestre, agora a preocupação é a formatura. Ontem nós estávamos juntos, a discussão era sobre o futuro, né? Eu cheguei em cada um de vocês e perguntei, e aí, planos para o futuro? Quando eu faço essa pergunta é porque a gente já discutiu muito sobre as questões. Nós já passamos pelo Enem, já passamos pelo Provão, já passamos pelo o vestibular da FUVEST, da Unicamp, e agora o que sobra para vocês é muito subjetivo e é individual, é vocês escolherem, de acordo com o tema que vocês escolheram, o curso que vocês escolheram para os próximos anos da vida de vocês, as universidades particulares específicas que vocês vão buscar bolsa, ou então se você não quis fazer o Enem, não está querendo criar expectativa nenhuma em relação ao provão, vamos agora buscar ou para fazer um tecnólogo, para fazer um curso, ou então um ano sabático que eu não aconselho, porque depois desmotiva, a gente acaba desistindo, porque essa idade que vocês estão agora, vocês estão pegando quase a rédea da vida de vocês. Então, bem-vindos à idade adulta, onde muitas responsabilidades vão chegar, embora vocês já tenham responsabilidades. Muitos já trabalham, muitos já são pais de família, mas essa fase da vida, ela requer mais atenção em relação ao que vocês priorizam para a vida de vocês, tá? E sobre o nosso curso Arte e Mídias Digitais, confesso que eu acho que vocês... Tudo que eu falei aqui desde fevereiro, vocês têm muito mais proficiência do que eu. Acabou que eu aprendi muito, né? Aprendi bastante mesmo. Aquela coisa do editor do videozinho, ou então uma ediçãozinha de videozinho, o que parece tão novo para mim, para vocês era algo que faz parte da rotina do dia a dia, né? Toda vez que vocês vão colocar nas redes, a gente falou muito sobre rede, a gente falou dos perigos da rede, a gente falou da questão da autoidentidade, nós falamos sobre a questão de você se esconder por trás de uma tela, nós falamos dos perigos, falamos das deepfakes, falamos das fake news, e agora a gente vai falar um pouco sobre o finalzinho agora, que é a pré-produção de uma websérie ou de um documentário, tá? Os elementos da linguagem, mediações cultural, processo de criação, saberes estéticos culturais. Mas eu tenho certeza que vocês também tem essa sapiência, você sabe muito mais do que eu, e parece que a gente está chovendo no molhado, porque você já sabe usar o Canva, muito mais do que eu, mas, como na educação, o bom professor é aquele que aprende, então eu me considero um bom professor de artes e mídias digitais, porque eu aprendi demais com vocês, tá? Quais são os objetivos da aula? Dispor de tempo para vocês conseguirem ensaiar o roteiro, né? Não sei se vai dar tempo para a gente fazer um roteiro agora, porque semana que vem a gente já entra numa semana de recuperação. E a gente vai encontrar soluções práticas para problemas que podem surgir tanto no ensaio do material escrito, que vocês podem fazer agora até sexta-feira, quanto planejar o modo como será gravado, tá? As habilidades são empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de línguas adequadas, e do gênero do discurso, respeitando os usos das línguas pelo interlocutor e sem preconceito linguístico, tá? Participar de processos de produção individual e colaborativa com diferentes linguagens, artísticas, corporais, verbais, levando em conta suas formas e seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos, tá? Recursos didáticos, o projetor, papel para anotações de ideias, roteiro produzido nas aulas, tá? A duração da nossa aula é de 45 minutos. Sempre no final da aula eu acabo colocando um vídeo que vai ao encontro do que eu falei, né? E que são outras pessoas falando às vezes as mesmas coisas, mas com outros olhares e com perspectivas diferentes da minha, e até mesmo de profissionais que são especialistas que estudaram para isso, que não foi o meu caso. Eu sou uma professora... A gente é uma professora incipiente nesse assunto, estamos começando junto e aprendendo junto, tá? Bem, o que é uma pré-produção? Vamos ver o que é uma pré-produção, tá?
Só um minutinho. Olha, isso acontece mesmo, tá? Tô gravando um vídeo. A gente tá numa escola e é super normal, tá bom? É minha amiga aqui de educação física que entrou na sala. Beijinhos. O que é uma pré-produção? É uma etapa na qual são definidos os detalhes da produção audiovisual, parte técnica, logística de pessoas, distribuição. É a etapa que inicia a produção do projeto como um todo. Nessa etapa são definidos locais de gravação, elencos e figurinos, tá? Se você não se organiza, você não escolhe o elenco, você não escolhe o figurino, e já tem que ter um roteiro também, tá? Em fase de pré-produção, ainda se deve realizar a observação de questões estéticas. Por exemplo, se um filme se passa em um certo período histórico, a obra deve respeitar as roupas e os objetos usados naquela época, né? Senão a gente cai nesses erros graves que a gente às vezes assiste um filme onde tem um telefone na mesa e ainda não tinha sido nem inventado o telefone, né? A leitura de roteiro. A equipe se reúne para ler o roteiro e acertar todos os detalhes. Decisões dos detalhes anteriores à filmagem da produção audiovisual, tá? Locais de gravação. As gravações ocorrerão apenas na escola? Ou, sei lá, tem alunos que fizeram vídeos durante o ano, foram até o Horto Florestal, fizeram, às vezes, um trajeto de casa, ou assim, na porta do metrô, no ponto de ônibus. Então, esse tipo de locação não precisa ser somente na escola, tá? Então, considere os horários da gravação também, veja se é preciso agendar locais a serem utilizados. Coloquem aí no chat quais outros locais serão necessários para concluir as gravações. É preciso conferir também, agendar os locais, porque você tem que olhar também a previsão do tempo, se vai estar chovendo, se você precisa da chuva, porque vocês não vão ter recursos nenhum para fazer, imitar chuva, não tem um sonoplasta, né? Porque, como é uma produção caseira, não tem toda a sonoplastia que um profissional da área teria, né? Então, tem que ver se vai estar chovendo, se vai estar nublado, se vai estar sol, se a câmera, qual é a câmera de vocês, se é uma câmera boa, se é uma câmera que tem limitações. Tudo isso tem que ser verificado antes, tá? Os objetos cênicos e o figurino também é super importante. Se vocês estão fazendo uma websérie ou um documentário que remete ao passado, não pode cair nos erros que eu acabei de falar, de você fazer uma cena que se passa no século XIX e colocar e aparecer no fundo um carro que foi produzido no século XXI, tá? Algum objeto ou figurino específico, vocês precisam pensar se eles vão ser utilizados na filmagem, então tem que separar antes. Considere separá-los, né, antes da gravação e evitando os contratempos e também as brigas, né? Porque esses contratempos, o que vai gerar? Nas relações de quem está envolvido no trabalho, os conflitos. E assim, já é difícil você gravar, fazer esse trabalho. Se tiver que mediar conflito, é pior, porque você pode causar uma ruptura nos grupos, né? E causar também o que isso vai ocasionar, vai desqualificar o trabalho de vocês, porque um trabalho feito por 8 pessoas pode depois no finalzinho ser concluído com 5 pessoas, pode perder qualidade também, tá? Até pode não perder qualidade, mas conflito sempre precisam ser resolvidos depois. Ele não pode perdurar durante o ano, tá? Você não pode levar isso agora até o finalzinho. Então, é muito importante você evitar os conflitos, que é difícil, né? Fazer um checklist também é importante, né, dos objetos e os figurinos que serão utilizados. Se, de repente, algum figurino vai ser difícil de conseguir, você tem que ver qual que você pode substituir. Ou, sei lá, ou mudar até a cena, né, até conseguir gravar uma antes, depois gravar outra depois. Você pode começar pelo final, se você já tem o roteiro todo escrito, se a obra é fechada, você já sabe qual vai ser o final, né? Então, você pode gravar o final, depois gravar o meio e o começo. Não precisa ter essa ordem de gravação, tá? Fazer o checklist, né? Já falei.
tanto para a hora de gravar, quanto para quando forem desculpa, devolvê-los, tá? Porque às vezes aluga também o figurino, tem que ver, vamos fazer essa cena agora, porque o figurino vai ter que devolver. Tudo isso tem que ser muito pensado, tá? E se não encontrar o material perfeito, você vai utilizar a criatividade para criá-lo ou adaptá-lo para a cena, tá? Não precisa gastar, não precisa sofrer também, não precisa brigar. A criatividade, às vezes, ela é muito maior do que a tua capacidade de você juntar dinheiro para criar esse figurino. Às vezes, você pode criar um figurino com papel, com jornal, será com muita coisa reciclável também. É só usar a criatividade, tá? Outros detalhes. Converse com todo o elenco, não é para conversar com uma ou duas pessoas não, tá? Para ver a disponibilidade de data e horário da gravação. Tem que combinar, tem que dar certo para todo mundo, não pode dar certo para duas pessoas. Se você faz um horário pensando só na sua agenda e não pensa na agenda do colega, chega a ser um desrespeito, porque depois o colega não pode ir, de novo a gente pode criar aí um conflito, tá? Para melhor planejar seu projeto, confira as aulas anteriores que a gente chama de pré-produção. A pré-produção de um filme. O guia completo, contudo, você vai achar lá no repositório do Centro de Mídias, tá? Desde agosto, meados de agosto, setembro, caminhando para o quarto bimestre, a gente está falando sobre roteiro, tá? Então, assim, se esqueceu de alguma aula, volta lá, fica tudo gravado, tá tudo no repositório, tá? Usa o tempo que restar para poder ensaiar o roteiro e finalizar os detalhes que ficaram pendentes da nossa última aula, tá? Vai valer nota? Óbvio que vai valer nota, né? Tudo vale nota. E o roteiro você já pode mandar para mim também por e-mail. Você já tem meu e-mail, toda vez que eu entro em sala eu coloco meu e-mail institucional na lousa. Pode mandar também para o grupo de WhatsApp que a gente tem, tá? E também pessoalmente, presencialmente na sala de aula, tá? Bem, realizando a pré-produção. A partir do conceito que já vimos nas aulas anteriores, vamos realizar a pré-produção do projeto audiovisual que vocês já estão elaborando, já tem mais de mês, tá? Considerem os seguintes tópicos. Reunir-se com um grupo de trabalho para realizar a pré-produção. Não é a produção ainda, é a pré-produção. O próprio nome já fala. Escolha os locais para a gravação das cenas, escolha e separe os objetos, figurinos e materiais utilizados nas filmagens, defina os detalhes necessários, né, ensaio do roteiro, ideias para filmagem e do material, tá? Que mais? Bem, vimos o que é a pré-produção, né? De uma obra audiovisual, desde a concepção da ideia até os ensaios anteriores às gravações. Colocamos em prática a pré-produção para o nosso projeto, antecipando objetos e materiais que serão necessários, assim como foram feitos os ensaios para as filmagens. Na verdade, eu acho que tudo isso que eu falei aqui, você já tem essa noção, né? Porque quando a gente vai fazer um trabalho em grupo, tudo isso tem que ser pensado, né? Onde vai ser, com quem vai ser, o que vai precisar, o horário, o planejamento, tudo isso é desenhado em qualquer atividade que você for fazer, tá? E fizemos a separação e a escolha dos materiais, objetos e figurinos, e aí a gente pode pensar em começar a ensaiar a nossa websérie e o documentário, observando as questões estéticas ligadas à produção, tá? E tudo que vocês tiverem dúvida, voltem nos vídeos anteriores. Tem vídeos aqui no repositório que eu deixei para vocês de tudo que vocês possam imaginar. Desde como utilizar o Canva, tá? O Canva é super importante na hora de fazer a edição da websérie, do documentário. Falamos sobre onde você pode colocar a sua websérie, qual rede que você pode colocar e não vai ter problema. A gente pensou bastante no YouTube, né? E é isso, gente. Agora, vocês fiquem na aula até 45 minutos, que eu vou colocar um vídeo para vocês que vai falar sobre as mesmas coisas, mas de forma mais aprofundada, porque são especialistas. Como eu já falei, a professora não é especialista.
Eu mais aprendi do que ensinei, tá? É isso que é legal, né? Eu aprendi bastante junto com vocês. A edição de vídeos, a gente falou sobre o cut na aula passada, né? Acho que a gente falou sobre o cut. E eu vi que vocês usam muito esse aplicativo, né? Essa ferramenta. Então não tem muito segredo, tá? Quando terminar minha fala, a gente vai começar agora um vídeo que vai falar sobre o que é uma pré-produção, o que é uma produção de websérie e de documentários. Um beijinho, fiquem aqui. Quaisquer dúvidas, colocam no chat, tá bom? Beijinhos. Até daqui a pouco.